Olá, olá, boa noite a você que está chegando com a gente para começarmos mais um Vem para a Aula nesta terça-feira, dia 19 de maio, no meio de uma pandemia que tem tratado muito mal a população do mundo todo. Essa doença é uma doença terrível, esta Covid-19 causada pelo coronavírus. Muita gente ainda está desacreditando da realidade que o mundo vem passando, em particular agora no nosso país. O Brasil está tomando a posição de ser o foco principal dessa doença, o foco de enfrentamento a essa doença. Todos os dias os números aumentam, em todas as regiões do Brasil a gente vê que a doença está se espalhando, chegando forte, e a gente vai falar na noite de hoje com a Maria Socorro Setúbal, que está lá em Vitória, no Espírito Santo, ela que é do Rio de Janeiro, companheira de lutas e especialista no tema da saúde pública do nosso país. Socorro, estou muito feliz de estar com você aqui, é um prazer enorme, né? Queria já começar te agradecendo pela presença. A gente vai falar bastante no tema de hoje, que eu divulguei o nosso banner aqui, né? O combate à pandemia e a defesa do SUS. Sistema Único de Saúde. Boa noite, Socorro, seja bem-vinda. Boa noite, estou muito lisonjeada de estar aqui. Que bom poder conversar contigo hoje à noite. Um prazer enorme mesmo. E eu queria que antes da gente começar a fazer um diálogo sobre o SUS, porque você vai dar para a gente uma contextualizada no Sistema Único de Saúde, na origem dele, como ele está consolidado atualmente. A gente vai falar bastante sobre os problemas, né, que afligem a saúde pública no Brasil. Vamos falar de economia, vamos falar de política, vamos tentar juntar todas essas pontas para construir uma reflexão junto com quem está acompanhando a gente, né? Porque essa pandemia, ela chegou e ela está, entre aspas, tornando mais transparente a realidade brasileira, né? Muita gente falando assim, a pandemia trouxe muitos problemas. Na verdade, muitos problemas estão apenas se tornando visíveis, né? Muita gente não via, não enxergava isso, né, Socorro? Ampliados, né? Visíveis e aumentados, né? Porque aí a gente começou a aparecer. E aí eu tinha até falado para você, eu trouxe um vídeo muito rápido que fala do que é o SUS e quais são os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, são 3 minutinhos, aí a gente entra com essas reflexões. Vou convidar vocês para assistirem junto com a gente. Ei, você conhece o SUS? O Sistema Único de Saúde tem por princípios básicos a universalidade, integralidade e equidade, o que significa que atende a todas as pessoas, independente de gênero, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. O SUS considera as pessoas como um todo, atendendo a todas suas necessidades e buscando diminuir as desigualdades e tratando cada situação de forma única. Mas você pode estar pensando, o que isso tem a ver comigo? Eu nem uso o SUS? E se eu te contar que o SUS atinge 100% da população? Isso acontece através de campanhas de vacinação, ações de secretarias de vigilância, o SAMU e até mesmo os tratamentos de alta complexidade, como transplantes e oncologia. Sendo assim, os benefícios do SUS são refletidos em toda a população. Desde a sua implantação, o progresso tem sido notável. A mortalidade infantil tem diminuído, assim como internações por diabetes e acidente vascular cerebral. Mais mulheres têm tido acesso ao pré-natal e a cobertura vacinal tem alcançado uma parcela maior da população. O Brasil tem 207 milhões de habitantes, sendo que 77% são dependentes do SUS. Essa população é acompanhada na atenção primária à saúde, que é a chave de um bom sistema, sendo que a maioria é cadastrada na Estratégia de Saúde da Família, que conta com 43 mil equipes, atendendo a 135 milhões de pessoas. Essas equipes têm a capacidade de solucionar 90% dos problemas de saúde da população. No passado, antes do SUS existir, as pessoas tinham que vender um carro, uma casa e até animais como bois, vacas e porcos para conseguir pagar suas consultas médicas, atendimentos, cirurgias.
O SUS é revolucionário por querer propor uma mudança. Apesar disso, o SUS enfrenta vários desafios, como dificuldades no recrutamento e retenção de profissionais treinados para atuar na atenção primária, grandes variações na qualidade dos cuidados locais, integração desigual dos serviços de atenção primária com serviços secundários e terciários, e investimentos precários para a manutenção e qualificação do sistema, mesmo tendo se mostrado um sistema custo-efetivo. Isso ocorre, muitas vezes, porque existe um princípio chamado descentralização que dá uma certa autonomia para o gerenciamento dos recursos pelos gestores municipais. Nosso modelo de saúde, apesar de jovem, tem sido inspiração para muitos países do mundo, inclusive para países desenvolvidos. Obrigada, SUS, pelas contribuições à saúde dos brasileiros. Nós esperamos que você cresça cada vez mais forte e com mais saúde, e que cada ano nós possamos juntos comemorar as vitórias, que afinal são de todos nós. Gostou desse vídeo? Não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar nossas redes sociais. E aí? Esse sistema é um sistema que tem muitas qualidades, incontáveis qualidades, mas também tem desafios muito grandes para serem enfrentados. O que você pode contar para a gente, Socorro? Você que atua nessa área já há bastante tempo, conhece de gestão de políticas públicas em saúde, nós criamos um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. Mas por que as pessoas, principalmente os usuários que mais precisam do SUS, reclamam tanto de um sistema que faz tanto pelas pessoas? Eu queria fazer uma panorâmica rápida, porque quando pergunta direto do SUS, é bom a gente falar da construção dele, como ele foi importante. Primeiro, ele começou a se dar um processo ainda na ditadura. Né? No meado dos anos 70, a ditadura perde no parlamento, né? Tem uma derrota no parlamento, e aí a gente, eu era criança, né? Mas a população, a sociedade organizada, os sanitários, começam a ter espaço de debate na construção de um sistema que fosse mais, de fato, desse conta da população. Né? O que a gente tinha era um sistema muito perverso, e aí a gente tinha a possibilidade de ter um sistema, começa a discutir um sistema que desse conta da população, né? Um sistema universal. Nesse mesmo período, a ditadura militar tinha um programa, o FAS, que é o Fundo de Apoio Social, e aí a gente já começa a observar o problema, né, que era, né, porque esse Fundo de Apoio Social ia para a educação, para a saúde, aí você via que dentro dos recursos que eram destinados para a educação, 80% era utilizado na rede pública. Já os recursos destinados para a saúde, 79% era utilizado na rede privada, ou seja, comprando serviço, dando estrutura para esse serviço privado para supostamente atender a população no geral. Então, esse modelo de saúde, né, privilegiando o setor privado, um modelo privatista que estava muito forte durante a ditadura militar, começa a haver diferenças, e aí começa a se organizar, as pessoas começam a juntar Campodês, associação de moradores, os cientistas, profissionais de saúde que tinham interesse na qualidade na qualificação e na oferta desse sistema, mudando, inclusive, um conceito errado, que era um conceito de saúde, ausência de doença, né? Então, você começa a ver a saúde como um conjunto de situações dentro da vida do indivíduo que ia propiciar ou não saúde para ele. Até a gente chegar em 1986, quando acontece a 8ª conferência. Essa 8ª conferência, praticamente o texto dela foi para a 8080, né, que é a primeira lei do SUS de 1990, mas em 88 a gente teve esse marco civilizatório que foi a Constituição e que deu passos importantes para a gente ter conseguido chegar, né, com uma democracia ainda com muita dificuldade, mas sair daquele modelo que a gente tinha de regime anterior à Constituição. Só que já em 90,
o Collor veta parte do que estava na 8080. E que parte era essa? Era a parte que dizia das conferências, dos conselhos de saúde, fundamentais para a democracia, para a compreensão do sistema, para incorporar mais gente no debate. E o que é importante do SUS é que ele propicia com que a própria população passe a discutir sobre a sua saúde, sobre o que é importante para a saúde dela. Esse era o fundamento dela. Quando houve o Collor veta parte disso, a gente estava tão organizado, né? A sociedade estava tão organizada naquele momento que ainda a gente consegue, com uma outra lei, que é a Lei 8.142, que é a lei que regulamenta o SUS e que vem sendo executado de lá para cá. Qual o problema que a gente vê nisso? Fundamentalmente, qual o problema que a gente vê nisso? A gente vê um problema que o SUS, ele é subfinanciado. Durante toda a construção do SUS, ele foi atravessado pelo neoliberalismo. Ele foi atravessado mesmo. Então, ele nunca conseguiu ser financiado de acordo com a necessidade dele. Então, ele não é ineficiente, mas ele é insuficiente. Ou seja, o SUS ainda não conseguiu chegar na plenitude que aqueles camaradas que estavam lá nos anos 70 fizeram esse debate, depois todo o processo de construção, e depois já na execução mesmo dele, depois dessas duas legislações, a gente viu que a gente não conseguiu chegar aonde chegou. Tem problemas? Tem. Por exemplo, nas próprias leis, se estabelece um direito para uma saúde suplementar. Quando você fala de existir uma saúde suplementar, e nesse mesmo momento você consegue aliviar as pessoas que pagam o plano de saúde, como é que alivia isso? Quando você vai pagar o imposto de renda, você tem desconto com o que você gastou com saúde. Isso é um estímulo à privatização do sistema. Esse é um estímulo concreto. Então, e aí você vê a distorção. Por exemplo, 51% dos leitos de UTI são do setor privado, 49% do setor estatal. Só que quem atende aos 51% corresponde a 40, 50 milhões da população que ainda tem plano de saúde. Depois da pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas, e o restante da população, 60% da população, já tem um problema com menos leitos de UTI, né? E menos leitos no geral. Então, esse é o problema. Então, o próprio Brasil, ainda que tenha o SUS, continuou dando algum privilégio para o setor privado e estimulando, inclusive, que as pessoas tivessem plano de saúde. No último ano, o ex-ministro Mandetta, né, que foi até enaltecido agora nesse período, mas é bom lembrar que o ministro Mandetta é anti-SUS. Ele só se curvou quando ele viu que realmente não tinha como dar conta dessa pandemia se não tivesse um sistema único de saúde forte, estatal. Botou até a jaquetinha do SUS para mostrar. Mas no início, quando ele começou como... Até porque ele entrou para o Ministério da Saúde justamente por fazer o debate do setor privado na saúde. Então, é para a gente não esquecer disso, né? Para a gente deixar uma sentar poeira, que às vezes as pessoas ficam tão empolgadas, nossa, ele era ótimo. Tá, tudo bem, ele agiu corretamente. Inclusive, estimulou as universidades públicas que faziam pesquisa a darem essa contribuição. E o exemplo disso é a Universidade Federal de Pelotas, que eu quero fazer rapidamente aqui, que está fazendo um estudo epidemiológico em várias partes do Brasil. Seus trabalhadores, né, a equipe que está lá foi atacada em alguns municípios, chegou a ser presa, né, e aí a gente vê o retrocesso que a gente está vivendo, uma situação muito grave. Você fazer um estudo epidemiológico do porte que é a Covid-19, você vai observar questões demográficas, que tipo de população ela atinge, como ela chega, né, como viviam aquelas pessoas, e aí essas pessoas foram atacadas. Há relatos de que houve falha na comunicação do Ministério da Saúde com esses municípios, mas só o fato de alguém atacar outro indivíduo que está lá cuidando da saúde já denota para a gente que tem alguma coisa errada nessa sociedade, né? Então, isso é importante e isso, de fato, o Mandetta fez. Isso ninguém vai tirar dele. Agora, eu queria falar uma coisa, não sei se você vai fazer uma pergunta.
Vai me fazer uma pergunta? Eu ia te fazer apenas um comentário, né? Porque os ataques ao SUS começaram desde que ele era recém-nascido, né? Você está contando para a gente que a saúde pública sofre ataques já há muito tempo, e não é só na saúde, na educação pública a gente vive o mesmo tipo de problema, né? Há uma apropriação muito grande do setor público pelo capital privado, né? Isso é muito evidente, a iniciativa privada, ela manda nesse país, e quem tem o mando nesse país domina, inclusive quem domina e decide quem vai viver e quem vai morrer, né? É um pouco isso, né? Mas chama muito a atenção quando você fala de uma relação muito direta, do ponto de vista histórico, entre orçamento e gestão. Porque são duas coisas, né? Uma é o quanto você define do orçamento para você poder manter um sistema de pé, e a outra questão é como você vai fazer a gestão desses recursos. E você deixa claro que, desde sempre, os sistemas de saúde no nosso país, sejam eles o SUS ou os anteriores, eles sofrem assalto. Porque o orçamento é direcionado para o atendimento do público, é o atendimento de todos, mas ele é direcionado na gestão para entidades privadas. A gente vive isso com o SUS também, né? Eu queria te pôr essa questão, porque o Mandetta, ele claramente é um defensor desse modelo, desse sistema de transferência de recurso público, de um sistema único de saúde que é público, para gestão privada, que é, na essência, o que eles deram o nome de neoliberalismo, que a gente poderia dizer que é, na verdade, um bate à carteira do trabalhador. Isso. Né? É um bate à carteira do trabalhador. E não, o neoliberalismo é outro nome, é um nome bonito que tentaram dar para essa história, né? Mas é algo assim, tira do pobre, é o Robin Hood ao contrário, tira do pobre para dar para o rico, é um pouco isso, né? Tira do pobre para dar para o rico. E aí tem uma questão para a gente entender, assim, o SUS passou a comprar serviço do setor privado e filantrópico. Vou comprar os exames tais, quer dizer, ele não investiu numa estrutura própria. Eu trabalhei por 20 anos numa região do Rio, que é a região noroeste do Rio de Janeiro, uma região muito pobre, e lá tem um município de referência para alta complexidade, inclusive alta complexidade, compra serviço também de alta complexidade. Tem um hospital grande, né, filantrópico enorme, né? E aí, durante os 20 anos que eu fiquei lá, era brigando e tentando convencer parte de técnicos e parte de gestores, que a gente, quando tinha reunião junto, técnicos e gestores, sobre a importância de um hospital regional público na região. Porque não era possível... E aí sempre, não tem como, não tem dinheiro. Nunca tem dinheiro. Nunca tem dinheiro, entendeu? Não tem como, não tem dinheiro, vai ficar ruim, aí eu tenho medo de me... Bom, mas é um hospital regional. Então, é mais fácil para se compreendeu que era mais fácil estar investindo no filantrópico ou no privado, ou seja, até comprando equipamentos para esses, equipamentos caríssimos. Compra equipamento lá, aí você vai me atender, vou te pagar tanto por cada procedimento. Isso é muito ruim. E a gente tem condição de fazer isso, né? A gente tem condição econômica de fazer isso. Mesmo a gente, nesse momento agora, que a gente está vivendo essa pandemia, que fica o pessoal do Bolsonaro dizendo que estão tudo contra o Bolsonaro, inventando essa pandemia. Pandemia, já diz, é uma coisa mundial, não está restrita a um único país, ela está acontecendo em vários países e de uma forma avassaladora, matando milhares de pessoas. É possível que a gente chegue a 1 milhão de mortos, ou até mais, mundialmente, né? E aí, o que acontece? As pessoas não se dão conta e reclamam, dizem, mas não tem dinheiro, o Brasil está quebrado. Bom, primeiro a gente tem que vamos limpar o terreno. A pandemia chegou no Brasil, mas o problema da economia já existia. O modelo de economia mundial é causador de pandemia. Ele agrava todos os problemas e leva a adoecimento. Quando você aplica todo tipo de austericídio, redução de salários, a uberização da economia, isso tudo é causador de problemas de saúde.
a relação que você tem com o meio ambiente. Por exemplo, até hoje a gente não sabe exatamente como começou a Covid, mas há relatos de alguns cientistas, inclusive de universidades brasileiras, que é possível que ela tenha começado por conta desse avanço que a gente tem com o meio ambiente, essa relação que a gente tem, que é muito ruim por conta do capitalismo. Então, eu queria dar uns informes aqui que tem um estudo da ONU recente, ela utilizou 30 entidades para fazer esse estudo. E aí eu posso citar o que alguns. Por exemplo, há 2 anos, a gente já tem uma queda de 9% da produção global. Né? Esses 9% da produção global significa 8,5 trilhões de dólares a menos na economia mundial. Isso é tão inédito desde 1929. Então, o que vem ocorrendo na economia atualmente está pior do que aconteceu lá em 1929. Nesse segundo trimestre que a gente está vivendo agora, a gente pode ter uma redução de 27% ainda, né, da questão da produção global. E aí a gente tem o que vai tocar aqui no Brasil, que eu acho que é importante a gente falar isso. É sobre a questão das commodities, né? Tão famosa, nosso óleo, a soja, o que a gente produz e exporta, né? A gente vai ter uma perda de 20,4%. E isso não vai ser pouca coisa. No lado social, que aí vai atingir diretamente a gente vai ter uma perda de 10,5% do total de horas de trabalho. Então, são 305 milhões a menos de trabalhadores executando alguma tarefa. Tem também a questão dos 1,6 bilhões de estudantes já foram afetados, aí já é o problema mesmo, né, da pandemia, que aí já vem um aprofundamento por conta da pandemia, mas 1,6 bilhões de estudantes já estão sendo afetados. E essa crise agora, que é a sanitária, né, a econômica levou a sanitária, essa crise sanitária ela vai levar 60 milhões de pessoas à pobreza. Então, este momento agora que a gente está... a gente nunca viveu, nem em 2008, nem em 1998. Né? Então, demanda para a gente mudanças e espera da gente o mínimo de planejamento para o pós-pandemia. Nesse momento, a gente tem que salvar a vida, a gente tem condição de salvar a vida, a gente tem reservas internacionais no Banco Central, tem reservas internacionais, tem dinheiro no Banco Central, tem dinheiro no Tesouro Nacional, a gente tem condição de taxar grandes fortunas, grandes heranças, o governo federal tem condição de produzir moeda. Então, não tem sentido as pessoas ficarem em filas por horas para tentar receber um recurso de R$600, que ainda chegou a 600, porque se fosse pelo Guedes e pelo Bolsonaro, iam ser R$200. Isso a esquerda, encabeçada pelo PSOL, conseguiu chegar a 600. Mas aí você sofre a sabotagem do Bolsonaro. Né? E tem gente que quer culpar a Caixa Econômica, os trabalhadores da Caixa Econômica não são culpados, inclusive estão se contaminando junto com aqueles que estão na fila. Então, a gente tem que deixar claro, limpar o terreno. A pandemia não causou crise econômica. Quem causou crise econômica é esse modelo de economia perversa, ultraliberal, e que está precisando da extrema-direita nos países para agravar, para aprofundar. Porque não é só aqui no Brasil que tem o nosso querido presidente Bolsonaro, né? A gente tem outros países do mundo que precisa de alguém com esse modelo, claro, que ele consegue ser o pior, né? Ele é especial, ele é autêntico, consegue ser o pior. Mas, sinceramente, eles estão usando isso. E aí eu estou tocando nisso, porque a gente está vendo que um campo da direita tenta se deslocar do Bolsonaro. E esse campo da direita é contra o SUS. Esse campo sempre defendeu a reforma da Previdência. Esse campo sempre defendeu a reforma trabalhista. Então, eles não têm diferença do Bolsonaro no que diz respeito à economia. Eles têm reservas com relação a como o Bolsonaro trata o regime, o desrespeito às instituições, isso eles têm diferença. Então, é importante eu estar falando isso para São Paulo, porque aí tem o Dória. O Dória não é nenhum santinho. Nessa segunda-feira agora, o Dória não quis receber os representantes de comunidades
que estão com problema de saneamento, como é que lava a mão, como é que toma banho, como é que higieniza a comida, como é que higieniza a roupa, estão com problema alimentar. Então, concretamente, a gente tem que ter diferenças. Hoje, assim, eu tenho muito orgulho de falar do partido que eu milito, né, que eu estou desde a construção dele, e de como ele tem que se comportado nacionalmente, de enfrentamento de fato a essa situação, não de agora. A gente já vem enfrentando, desde mesmo quando a gente, né, começou o partido, fazendo oposição de esquerda ao PT, tentando fazer com que o PT compreendesse, né, não compreendeu, infelizmente, que não era a política correta, conciliação, e agora nós estamos vivendo um momento que parece que você está refém. Não, nós temos que ficar junto com a direita para salvar a democracia. Não, nós temos que demarcar a diferença. Nós vamos estar junto, claro, para defender a democracia, o não fechamento do regime, mas desde que as questões econômicas sejam travadas. Nós precisamos falar que as questões econômicas interferem diretamente nas políticas sociais. Interferem diretamente no emprego, na moradia, na saúde, na educação, no transporte público, na alimentação, de como esse país vai sobreviver. Então, acho que é mais ou menos isso. Você fez uma leitura em panorâmica, a impressão que dá é que você pegou um drone, foi lá em cima para mostrar tudo, né? Mostrou tudo muito claramente. Eu diria, inclusive, né, só um comentário que eu queria fazer para marcar uma coisa que você falou em relação à Caixa Econômica Federal, parece que também é um modelo, né? Um modelo deles, de fazer com que as coisas deem errado para justificar o argumento deles, né? Então, a Caixa Econômica Federal centraliza os pagamentos do Corona Voucher. A gente sabe que, nesse momento, é um dinheiro importantíssimo, fundamental para a sobrevivência de pessoas. Nós estamos vendo gente que vive no limite da necessidade, e que esse dinheiro na mão dessas pessoas é fundamental para que elas sobrevivam. Ontem eu estava vendo de um artista aqui na nossa cidade, ele falando que, por não ter recebido os R$600 que ele estava contando, o planejamento dele, que ele se preparou para 90 dias, e é uma pessoa que é franciscana e vive numa condição realmente bastante despreocupada com a questão material e tal, mas esses R$600 eram a parte mais importante do orçamento dele para ele seguir até dar os 90 dias, agora nesses próximos 30. E chegou um momento que os R$600 dele não caíram, não entraram, e demorou, e ele estava falando, e agora, o que eu faço? Então ele estava pedindo ajuda e tal, enfim, a gente também chega num limite de como ajudar, né, Socorro, porque é tanta gente precisando de ajuda que a gente não tem mais nem de onde tirar para ajudar as pessoas, né? É mais ou menos a lista de Schindler, né? Ele fala, o relógio, o anel, toma, vamos fazer alguma coisa porque a situação é realmente periclitante. Mas aí o que eles fazem? Eles fazem a Caixa Econômica Federal passar por essa situação, para dizer que a Caixa Econômica Federal não funciona e que tem que privatizar. Porque se fosse privado, tudo funcionaria, tudo daria certo. Esse dinheiro já estaria no PicPay, da conta não sei do que, do banco C6, do Roxinho, porque esses bancos tecnológicos, que são todos ligados aos mesmos sistemas, eles funcionam. Aí você pensa, por que a Caixa Econômica Federal não funciona? Porque eles não deixam, porque eles não querem que funcione. Né? Não, agora, nesse momento, é importante também a gente ressaltar isso, que se não fosse a Caixa Econômica, com todas as debilidades que eles colocam para que ela tenha, não teria como pagar esse monte de gente. Eu queria ver algum banco privado assumir essa empreitada, ia cobrar para a gente parar de pagar em 3.050. Se eles botam, a gente ia ficar endividado pro resto da vida. Então, o que falta realmente a gente está com um problema sério, que é um governo contra o povo, é um governo genocida. Não tenho nenhum constrangimento de falar isso, como trabalhadora da saúde, atualmente estou aposentada há 1 ano e 2 meses, mas ao longo da minha vida, que foi a maioria dos governos de direita ou progressista, que no caso do PT a gente não pode chamar de esquerda, mas foram governos progressistas, nunca tinha lidado com uma coisa dessa, uma coisa tão absurda de desrespeito à vida. Um tratamento assim, de desprezo pela vida da população, de desprezo. E aí fala assim, mas a pessoa tem que trabalhar, ela que se vire. Não é que se vire, o Estado tem que salvar a vida, não tem essa história de direito de ir e vir,
direito de ir e vir é quando a gente está fazendo uma manifestação sem pandemia, que a gente pode ir para a rua, aí sim tinha que ser respeitado o nosso direito de ir e vir. Agora, direito de ir e vir para contaminar alguém, ou para deixar que as pessoas sejam contaminadas, isso é um comportamento genocida. E aí as pessoas no desespero, porque também tem uma coisa, Walter, que eu percebo muito, é natural. O que essa pessoa está fazendo na rua? Tem uma crítica, sim, mas a gente não se dá conta que tem gente na rua até pedindo comida, em grande quantidade, não é pouca gente. Porque o dinheiro, enquanto o governo deu 1 trilhão e 200 bi para os bancos, não chega a 100 bi o que está sendo destinado de auxílio emergencial. Destes, na semana passada, nós tivemos a agradável notícia que 87 mil militares receberam. Quer dizer, 187. Foram quase 200 mil. É um negócio chocante, entendeu? Então, e eu acho que é uma coisa assim, porque o que foi colocado ali no sistema, né? A não ser que eles inventaram alguma coisa, né? Não sei. Mas é uma vergonha isso. Entendeu? Aí eu disse assim, aí quer falar de desonestidade, quer chamar servidor público de assaltante, né? Tem estados, né? Que o pessoal está falando muito do Zema, eu tenho leitos de UTI aqui, se algum estado precisar, eu vou dar. Aí não paga os profissionais de educação. Então, isso tudo tem a ver, sim, com esse modelo de economia que está colocado. Então, a gente do pessoal vai ter que se diferenciar mesmo. Nós queremos um Estado forte, um sistema único de saúde forte. Nós precisamos que as pessoas tenham renda mínima. Nós precisamos que a pessoa tenha direito à moradia digna com saneamento. Nós precisamos. Isso não é luxo, não é privilégio, é direito. Nós precisamos que as pessoas consigam ir e vir, de fato, no transporte público, mas um transporte público digno e barato, ou, quem sabe, de graça. Se vai fazer as contas, conta lá e conta cá, se o município tem condição de disponibilizar, não precisa, pode, com seus recursos próprios, disponibilizar um transporte público de massa ou modal menor, como ônibus, enfim, que possa disponibilizar sem que haja custo para a população, que o faça. Isso não é dado, as pessoas têm que entender que nada a gente está ganhando, nós pagamos impostos, tudo que a gente compra paga imposto, quem não paga imposto é banqueiro, é grande empresário, é rico, o pobre, o trabalhador, o pequeno empresário, o médio, até o médio, o micro, eles pagam, inclusive pequeno empresário e micro estão sem receber nada. O dinheiro que foi repassado para os bancos, eles não estão emprestando. E quando estão emprestando, há um juros altíssimos, 20% ao ano. Então, não quer resolver o problema. O governo não tem interesse nenhum em enfrentar esse cartel de bancos que existe, né? O ministro, ele vai lá, se reúne com os banqueiros e diz assim, os brasileiros são trouxas explorados por meia dúzia de bancos, né? São 200 milhões de brasileiros, de patos, de trouxas e tal, explorados por meia dúzia de bancos. Mas ele saiu de dentro desse sistema. Ele saiu de dentro desse sistema. É um banqueiro. É uma rapina dentro do galinheiro, comendo tudo, galinha, ovo, que tiver pela frente, sem nenhum constrangimento. O mais chocante é que a gente já viu, a história do Brasil é de banqueiros, né, desses setores, ou gente que representa esse setor. Mas esse é o desaforado. Ele chama a gente de trouxa. Ele chama o trabalhador do serviço público de assaltante. Ele diz que está querendo ver resultados, não salvaram vidas ainda. O que é isso? Está morrendo equipes de enfermagem, médicos, adoecendo, morrendo. A gente não tem profissionais de saúde suficiente, porque aí eu quero tocar nisso, porque eu trabalhei 33 anos no serviço público, né? E aí, qual é o grau de renovação? No Rio de Janeiro, o último concurso dos hospitais federais foi em 2005. E agora nós estamos com 800 leitos ociosos lá nos hospitais federais e não tem profissional de saúde. Não tem profissional de saúde. A gente tem carência de profissional de saúde. Socorro, são duas questões que eu queria fazer para você. Nessa linha,
faltam profissionais, nós temos poucos profissionais, a qualificação realmente é problemática, é cara, né? As faculdades na área de saúde são muito caras, inacessíveis para a grande maioria dos brasileiros que precisam trabalhar e que se submeteriam a um trabalho honroso, como é o trabalho na área da saúde, colocando sua vida em risco, com jornadas longas, em vários empregos, porque essa é a realidade que a gente tem no Brasil, e é muito difícil que ela seja alterada. A segunda questão os gestores públicos optaram por modelos de terceirização do serviço. Então, é uma forma também de sucatear ainda mais o serviço público, porque ele confronta diretamente com o interesse de ganho de organizações sociais, porque essa é a pior falácia que tem, porque dizer assim, não é terceirização para a empresa, é um serviço com organizações sociais, são entidades de interesse público, geridas por pessoas bondosas, quando a gente sabe que, na verdade, são grandes, entre aspas, né, são grandes facções criminosas que recebem o dinheiro, não convertem o dinheiro em serviço para a população. Muitas dessas entidades deixam um histórico, né, de dívidas, não pagam os trabalhadores, não depositam os direitos das equipes de trabalho, e elas saem se perpetuando. Aqui veio para o Guarujá aqui montar o hospital de campanha, ela deixou um histórico horrível pelas cidades onde passou, com prestação de contas inadequadas, com condenações nos tribunais de justiça, enfim. E elas ganham, e levam 15 milhões aqui, 7 milhões ali, e o dinheiro da saúde vai indo embora. Então, são esses os problemas que a gente vê acontecendo, e repito, né, orçamento e gestão. Tem orçamento? Tem. O dinheiro que chega não é suficiente? Realmente, é difícil, não é suficiente, mas chega muito dinheiro. Então, por que dá errado? Porque a gente tem um monte de problemas, né? Não é só a corrupção, não é só o roubo, vamos dizer assim, no popular, né? É esse modelo de gestão que torna mais caro o serviço, porque o servidor público, ele hoje está sendo tratado dessa maneira que você falou, que é um dos grandes absurdos, né? E eles colocam uma mão de obra mal remunerada, onde a OS recebe a maior parte do dinheiro, vai para o bolso dos caras para pagarem suas campanhas e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O governo federal, ele subfinancia o SUS, porque as prefeituras, elas estão todas, né, com a água no pescoço. A saúde consome lá 15% do orçamento, muitas prefeituras têm que pôr mais do que os 15%, senão não dão conta. Os governos estaduais contingenciam recursos do orçamento, fazem barganha política, né? Se o prefeito não cede num determinado tema político, o dinheiro não chega. E o governo federal, você estava explicando para mim aí, faz o que quer com o dinheiro. Manda se quiser, se não quiser, ele não manda. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O governo federal não tem obrigação legal de percentual a ser definida com o gasto com a saúde. Então, ele dá o que quiser. Hoje é 3,9% do orçamento. O federal, que é o arrecadador, que tem condição de, inclusive, produzir moeda, ele só dá 3,9%. O município tem a obrigação de 15% mínimo, o Estado 12%. E aí você fala dessas questões, né, da relação do Estado. Eu vejo assim, que o maior problema da gente é realmente o subfinanciamento na maioria dos municípios. Dos 5.570 municípios que a gente tem no Brasil, a maioria sofre com subfinanciamento partindo do governo federal, porque ele não tem condição de arrecadar para executar. Ele não tem, ele precisa do governo federal e do estadual. Então, ele já sofre com isso. Para além disso, tem um outro problema, que aí eu tenho a ver com a questão da gestão pública, né, que é de privilegiar a terceirização do serviço. Bota uma OS para ser a gestora do hospital público, essa OS, às vezes, é uma para ser gestora e outra para contratar profissional. Às vezes são duas. Uma faz a gestão administrativa e tal, e a outra faz contrato dos trabalhadores. Pagam mal, no geral, pagam muito mal, não pagam os direitos trabalhistas. Nesse momento agora, lá no Rio, é o problema da falta de EPI. Então, de fato, a gente tem um problema de EPI mundial, mas já contrata sem a segurança do EPI. Muitos profissionais de saúde ficam até com medo de trabalhar, porque é morte, é certo. Se você não consegue trabalhar protegido, é fato que você vai adoecer com a maior probabilidade que os outros.
né? A não ser que você seja um sortudo e seja um assintomático, mas o natural é você adoecer. O natural é adoecer ou morrer, porque não usa o EPI. Então, tem esse problema. E isso, sempre as argumentações, nós tivemos uma reunião na Escola Nacional de Saúde Pública tem uns 2 anos, foi uma reunião de vários técnicos, tal, debatendo essa questão de OS. E aí a gente foi e falou da questão dessa questão da questão das OS, né? E aí o argumento, né, tinha alguns gestores lá, falando, não, mas nós temos um problema com a lei de responsabilidade fiscal. Se a gente contrata muito trabalhador, a gente bate na lei de responsabilidade fiscal e a gente vai ser punido. Tem razão também. Tem um problema com a lei de responsabilidade fiscal. Isso é real. Então, mas aí eu te faço um comentário. Então, o problema não é a contratação de gente, o problema é a lei de responsabilidade fiscal. A lei piora a situação. A gente tem que enfrentar essa lei. Entendeu? As prefeituras que entram para tentar conviver com essa lei, ela vai ter sempre dificuldade. Porque quando você contrata a OS, você não entra na lei, porque não é um trabalhador teu, tu contratou uma empresa para pagar um serviço. O trabalhador não é teu, né? Parece que foi feita sob medida para atender a esse interesse de se apropriar do recurso público para colocar na mão da iniciativa privada com o nome de OS, né? Porque são empresas com o nome de organização social. Para quem não entende, que está acompanhando a gente, elas não podem ter finalidade lucrativa. Só que a conta não fecha, porque elas recebem muito dinheiro, o serviço é feito com uma péssima qualidade, elas não pagam as obrigações trabalhistas, não cumprem com as obrigações, e pagam salários muito mais baixos do que a média que o mercado oferece, né, de possibilidade. Então, assim, não bate, não fecha a conta. Então, é óbvio que esse modelo é um modelo que foi criado exatamente para transferir recurso público para a mão desses esquemas que estão aí sob controle de políticos, né? Muitos estão por detrás disso. A lei de responsabilidade fiscal ela é muito brutal, porque o que ela faz? Ela faz com que os municípios privilegiem o pagamento dos credores, né? E deixe de lado a atenção social, a responsabilidade mesmo direta. Para além disso, tem municípios que dependem mesmo de recurso federal e estadual. Ele não tem arrecadação, então ele não consegue nem ter uma estrutura mínima. Então ele precisa ter uma... E aí vem um problema que surgiu com o SUS, que em vez de ser descentralização das ações de saúde, para que o próprio município pudesse ver, de fato, quais são os seus problemas de saúde, que são vinculados ao saneamento, ou à moradia, ou o tipo de emprego, ele poder fazer isso, tudo bem. Mas o SUS foi municipalizado, então passou a responsabilidade para o município. Então, só para te dar uma ideia, assim, por exemplo, se um município pequeno tem alguma pessoa que não consegue realizar um procedimento médico de alta complexidade na rede pública, ela entra na justiça. E aí o município, que às vezes não tem dinheiro para dar conta nem do que está, tem que bancar aquilo ali. Então, aí, por que fica ele? Porque ele é o ente federado mais perto da justiça. A justiça, Socorro, a justiça quebrou a lei de responsabilidade fiscal ao meio. Porque com esse modelo de defesa de direitos, que a justiça respeita o que está na Constituição. Ela determina, ordena, porque está na lei. Mas aí o que a justiça faz? Ela interfere numa outra lei, ela não tem o poder para ir lá e falar, essa lei não vai mais existir. Mas o juiz virou o senhor das decisões, porque ele dá uma sentença e diz assim, atenda. E aí o gestor público ele é obrigado a atender, ele não pode atender por uma questão de concepção. Não pode, que a lei proíbe. Mas o juiz vai lá e diz assim, está sentenciado que você tem que atender. Ele quebra... Ele vai ter que pagar, porque ele não consegue um atendimento no SUS, ele vai pagar no privado. Ele vai ter que pagar o tratamento, entendeu? Então, isso... São incoerências, né? É muita incoerência e basicamente tem a ver mesmo com o financiamento. Eu sou a pessoa que diz assim, com subfinanciamento é muito difícil a gente dar conta de um sistema de saúde universal com um país de dimensões continentais. Precisa de recursos. Eu acho que a primeira coisa que
que a gente tem que resolver é a questão do financiamento. Resolve a questão do financiamento, a gente vai ver como é que está a gestão. Como é que a gente vai fazer? Porque sem dinheiro é impossível, não tem como. E aí, outra coisa, por exemplo, a gente tinha um sistema de atenção básica que teve um crescimento ao longo desses últimos 20 anos, né? Quando chegou em 2018, a gente tem uma quebra, né? Porque antes mesmo do Bolsonaro assumir, ele retira o programa Mais Médico, que aí muita gente pode criticar, eram médicos cubanos, isso não criava no Brasil, de fato, uma estrutura. Eu também concordo, mas naquele momento nós poderíamos estar continuando com esses médicos atuando, a gente sente muita falta desses profissionais em áreas distantes que nenhum dos médicos brasileiros quer chegar nesses setores. Até que a gente fosse capaz de dar uma outra roupagem para as faculdades de medicina, de enfermagem, que estimulassem o cara a fazer saúde pública, né? Trabalhar nas áreas mais contínuas. Teria que ser um processo de transição mesmo. O modelo foi criado, né? O modelo foi criado. Em Guarujá, por exemplo, o modelo foi criado com essa intenção. Os médicos estrangeiros estavam sendo aceitos aqui, aliás, chamados para virem para cá, também foi uma janela de oportunidade nesse momento, tinha essa demanda no Brasil e tinha oferta em Cuba. Essa é uma questão, porque se tivesse oferta de médico nos Estados Unidos querendo vir para cá e se submetendo ao salário que se paga aqui e as condições de trabalho que se paga aqui, eu acho que o Brasil teria trazido dos Estados Unidos, da Suíça, da Suécia, da Dinamarca, de qualquer outro lugar. A questão é que somente em Cuba tem essa oferta de mão de obra disponível de médicos para atuarem em outro país na condição que nós submetemos os profissionais, porque eu ouvi médicos em debates sobre a questão dos cubanos, eu ouvi médicos dizendo assim, olha, eu sou contra os cubanos no Brasil. Mas por quê? Porque tem que melhorar a condição de trabalho para os médicos brasileiros, porque nós não queremos ir para o interior da Amazônia ou para a periferia das grandes cidades, porque você não sabe qual é a condição de trabalho que tem lá. Eu falei, mas essa é a realidade, meu camarada. A condição de trabalho é essa. Se você quer que ela mude, a gente tem que mudar a estrutura, tá certo? Aí ela vai mudar, mas enquanto ela não mudar, a pessoa está lá batendo na porta da unidade de saúde e não tem médico. E aí, como é que faz? Porque você não quer ir. E aí você também não quer que o cubano vá. Enfim, mas tudo bem, passou, não deu, perdemos isso. Está fazendo falta agora, Socorro? Está fazendo falta nesse momento? Falta, claro. Por exemplo, só dar um exemplo assim, dos mais gritantes, né? A questão dos indígenas, nesse momento agora de pandemia, era crucial. As áreas onde que está começando o ascenso grave da pandemia, que é nas áreas mais empobrecidas do Brasil, é a área onde falta isso, porque é onde eles atuavam, né? E a gente não teve ainda a capacidade nas nossas universidades, que eu acho que tem que ser uma batalha, muitos sanitaristas debatem isso, profissionais de saúde, a importância das universidades públicas brasileiras também terem essa preocupação de formar profissionais para atuarem nessas áreas, entendeu? Porque me perdoa te cortar, eu estava falando dessa questão e ia te somar em relação a isso. O Mais Médicos criou a modalidade de formação, a abertura de várias universidades, de faculdades, né, de cursos de medicina mantidos por universidades, era necessário que fossem cursos de medicina, faculdades de medicina mantidas por universidades, fizeram um grande concurso para o Brasil inteiro, estudaram quais eram os municípios brasileiros que precisavam e que tinham a condição de receber essas faculdades, porque tinha que ter um arranjo entre os governos, federal, estadual e os municipais, para garantirem que as faculdades pudessem funcionar. E aí eu ia te dar o exemplo de Guarujá. 320 mil habitantes, aproximadamente, nós estamos chegando nisso, uma universidade, 2 faculdades, com muitos cursos, e a universidade que nós temos, 3 instituições privadas em Guarujá. Nós temos universidades públicas aqui em Santos, nenhuma de medicina. E aí, Guarujá foi selecionado para esse programa, que faz parte do programa Mais Médicos, na modalidade de formação em medicina. Veio para cá uma universidade, a UNOeste, e abriu um curso de medicina aqui. No mesmo mês,
A outra universidade que está aqui há cerca de 20 anos, que nunca tinha se preocupado em abrir o curso de medicina, mas desde que ela chegou aqui, porque ela ocupa um prédio municipal, desde que ela chegou lá no projeto inicial dela, ela veio para abrir faculdade de medicina. Era essa a motivação da vinda dela. Por isso que foi cedido o prédio municipal para ela, praticamente de graça. Né? Era um prédio que seria da prefeitura, né, praticamente cedido de graça para uma universidade privada para abrir um curso de medicina aqui. Eles não abriram todos os cursos, menos o de medicina. No mês que veio a faculdade de medicina, que é paga, não é gratuita, mas que era do Mais Médicos, a outra universidade abriu também o curso de medicina. Aí nós passamos a ter 2. Mensalidade de cada um deles, R$9 mil, R$10 mil. Aí eles oferecem 2, 3 bolsas, 4 bolsas, e os demais alunos são todos alunos pagantes. É um curso absolutamente caro, fora da realidade, formando profissionais para a área da saúde pública. O sujeito que paga R$10 mil na mensalidade, socorro. Não vai. Ele vai sair, vai fazer residência em outra área e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É muito ruim isso. Então, tem que ter um pensamento no sentido do coletivo. Isso não é pensamento no sentido coletivo. Ainda que tenha sido uma universidade que chegou recentemente, privada, para dar conta do programa Mais Médico e tal, ter um médico com esse perfil, ela não, na prática, não existe isso. O cara vai pagar 6 anos, no mínimo, pagando 10 mil por mês. 6 anos, no mínimo, pagando 10 mil por mês. É muito, tem que ser uma pessoa realmente que, ou abnegada, ou que pediu para o pai, não, meu filho, faça o que você quiser, vou pagar, eu sei que você gosta. E tem gente assim. Eu conheço gente assim. Gente que tem toda a estrutura e se dedica à saúde pública, mas isso não é a realidade que estimule outras pessoas que têm muita habilidade, que gostam da área, que gostariam... Porque ele nem trabalhar pode, ele faz uma formação que nem trabalhar pode, ele só vai poder trabalhar na área, ele não pode ter um emprego e ser estudante de medicina, entendeu? É impossível, ele não aguenta. Alguns até conseguem, mas é um negócio de doido, entendeu? Porque tem que estudar muito, tem que estar dedicado, precisa estar... É muita experiência na área. Então, a gente tem esses problemas que a gente vai ter que resolver. Eu, assim, né, eu vejo que todo município tem que se preocupar, mesmo com alguma debilidade, em ter seus servidores públicos. O governo federal também, o estadual também, porque você não acontece servidor público à toa. Tua vida, a tua história de vida, a tua experiência vai te construindo. Então, eu tenho amor pelo Sistema Único de Saúde, que eu já estava acompanhando, né, o finalzinho da reforma sanitária, já na criação já na organização da 8ª conferência. Então, você vai criando amor, vai criando... Ninguém... Entendeu? Não dá para você ficar de OS, que a pessoa vai lá, pô, não dá para eu ficar lá, eu estou trabalhando para caramba, não recebo dinheiro no mês, aí o prefeito disse que não repassou o dinheiro para a OS, e aí eu fico sem receber, eu não aguento. Aí o cara fica e sai, ele não aguenta, entendeu? Porque as pessoas têm que sobreviver, tem que pagar casa, para morar tem que comer, tem que se vestir, tem que ir ao médico, todo mundo é humano. Então, a gente tem que colocar alguma coisa que o servidor público se sinta parte e seja remunerado com dignidade. A maioria dos municípios paga mal, o governo federal paga mal, então não consegue colocar o trabalhador de perto, até porque tem legislação que impede até que você gaste melhor com esse setor. E aí a pessoa, esse ataque que a gente sofre, o servidor público sofre, em especial no SUS, é muito atacado, né? Agora, recentemente, já estão atacando até fisicamente, né? Ataca profissional de enfermagem, já está atacando até fisicamente. E a gente precisa se construir enquanto profissional. Ninguém sai do nada. Então, você tem que entender, tem que ir gostando, até porque entender o modelo de sociedade, como ela funciona. Por exemplo, eu já atuei um período da minha vida em epidemiologia, então um dos desafios que a gente tinha era acompanhar o paciente com tuberculose e com hanseníase, né, que é a antiga lepra, né, a gente fala vulgar, né, a hanseníase. Então você precisava acompanhar aquela pessoa, porque ela não podia tomar um medicamento e não tomar mais.
Então, é um trabalho diferenciado, que o profissional de saúde tem que estar perto da pessoa, tem que ter essa interlocução, e o SUS propiciou isso. Só faltou dar dignidade para o profissional, ter investimento suficiente para dar conta desse acompanhamento de saúde, porque eu estou falando de tuberculose e hanseníase, mas o mundo da saúde pública é o mundo, tá? Estou falando assim, no geral, você conseguir acompanhar a saúde da mulher, como é que o acompanhamento da saúde da mulher, como é que se dá, se ela usa preservativo, se ela usa outros tipos de bloqueadores para a gravidez, enfim, a gente tem que ter um trabalho diferenciado, que isso é sonegado de saúde, é tirado. Quer o tempo todo transformar essa relação do profissional de saúde, do sistema de saúde com o usuário, uma forma afastada, e não é. Então, esse é o desafio, né? Eu acho que o PSOL cumpre esse papel. O PSOL, enquanto partido, ele tem essa preocupação, né? Nós temos vários técnicos da área, sanitaristas, que têm capacidade de estar fazendo esse debate, estar atraindo para que a gente fortaleça o SUS. Nunca foi tão importante fortalecer o SUS. E aí eu queria falar um pouco da Organização Mundial de Saúde, que está vivendo um momento, assim, desde quando eu comecei a trabalhar na Organização Mundial, no Ministério da Saúde, eu sempre tive muita admiração pela Organização Mundial de Saúde. E hoje ela está sendo muito atacada pelos Estados Unidos, inclusive já está há 2 meses sem fazer o repasse, né? Que os Estados Unidos faz para a Organização Mundial de Saúde, alegando que a Organização Mundial de Saúde não teve um bom... para defender a China de alguma coisa, né, que eles acusam a China, para defender a China, não lidou bem com a pandemia e que ela tem que mudar tudo. Bom, eu acho que é importante a gente colocar o seguinte, tudo que o dirigente, né, o principal dirigente, que é o Tedros Adhanom, fez com relação, ele seguiu o que está estabelecido enquanto protocolo mesmo da Organização Mundial de Saúde. Se ele está com algum problema, se esse protocolo, eu acho que não dá para ser mudado agora. E a exigência dos Estados Unidos é que tem que mudar no máximo em 30 dias. Isso é para causar confusão, isso é para querer colocar uma disputa comercial que ele tem com a China, uma disputa comercial, colocar essa disputa em... E tem uma coisa que eu acho que a gente tem que tratar. Tem 100 estudos de vacina. 3 estão bem adiantados. O dos Estados Unidos, o da China. Sobre a vacina. Tem 3, e o terceiro não me lembro qual é o país, mas são 3 países que estão... O Brasil não está ajudando em nada, nem na Organização Mundial de Saúde, tá? Só para lembrar que se vier a vacina, nós seremos... no fim da fila, né? Nós vamos ser o final da fila, tá? E como tem empresas privadas, né, envolvidas nas 2 produções, que é da China e da americana, só que a americana ela não tem, ela tem lá a empresa privada, mas ela não tem muita ingerência sobre isso. A China ela já tem algum controle sobre aquela empresa que vai produzir. O fato é que nós não estamos participando, né, desses países, desse conjunto de países que tem interesse na vacina, nós estamos fora. Nós temos um presidente que quer ser médico, quer dizer que a cloroquina vai salvar, né? Então, estimula a utilização da cloroquina e ainda manda a pessoa assinar que autoriza o tratamento. Enfim, a gente está vivendo um problema muito grave que a gente também, eu acho que a gente tem que defender também a Organização Mundial de Saúde. Tem que ver que ela não existia, só para a gente, não existia isso antes da Segunda Guerra Mundial. Não existia, só veio aparecer depois. Então, a gente não tinha alguém que desse conta da saúde mundial. Se imagina se hoje não tivesse nem a Organização Mundial de Saúde para estar, de alguma forma, acompanhando o problema lá na China. Como é que a gente estaria aqui? Né? Porque a gente teve tempo, inclusive, para fazer um bom trabalho de acompanhamento de saúde da população. Nós tivemos tempo. Porque a coisa começou na China, depois foi para a Itália, nosso primeiro paciente foi em São Paulo, em final de fevereiro, um paciente que era, me parece, de classe média alta, enfim, que começou pela classe média alta, pelas elites, chega ao Brasil e é o paciente número 1. Ele veio da Itália, ele não veio da China. Só para a gente limpar o terreno. Então, e eles detectam isso pelo DNA, né, na coleta do exame.
E o DNA do vírus, ele bate direitinho com o DNA italiano, né? E que, inclusive foi estudado por brasileiros, por 2 brasileiras, mulheres, né, que em 48 horas deram resposta da USP, né, na Universidade Pública. Então, só para a gente mostrar, que eu acho que é outro ponto que a gente pode tocar, a gente já está falando para caramba, porque nesse momento também ficou evidenciado a necessidade da ciência, que estava renegada a zero. Então, agora, ano passado, as universidades públicas estavam sendo atacadas pelo Weintraub. Ele nunca deixou de atacar, mas ano passado o ataque foi muito violento, né? Dizendo que as universidades, desqualificando professores, desqualificando alunos, arrebentando com as universidades públicas, e agora são elas que estão salvando a gente, né? A ciência das universidades públicas. O problema com esses públicos. O problema com esse tipo de político é que eles não sentem vergonha, porque eles não têm vergonha, né? Eles são sem vergonha, né? No pior sentido, né? São sem vergonha, mas é isso mesmo. São políticos, entre aspas, né? Com um caráter ausente, né? Não vou nem falar que é mau caratismo, é ausência de caráter mesmo, porque eles mentem. Socorro, eles mentem. O gestor público eleito, que usa a mentira como arma, porque ele não mente porque ele quer mentir. Ele mente porque a mentira serve aos interesses do projeto de poder que ele está engendrando lá. Seja o ministro Weintraub, seja o ministro Mandetta, que foi para cá, veio para lá, foi para cá, veio para lá, titubeou, aí virou cientista, aí agora virou um defensor do SUS, né? Todos eles, assim, é difícil, mas essa é a realidade. Falar do caráter dos outros é muito complicado, a gente se coloca numa situação muito ruim, né, falar isso, mas eles são, entre aspas, né, eles deveriam ser um modelo. Por mais que eu não goste deles, não tenha votado neles, eles comandam uma nação. Eles direcionam os caminhos desse país. E nós não queremos que nos levem rumo a um precipício. Nós queremos que, por pior que seja a decisão tomada por eles, que seja uma decisão que não tire vida das pessoas, que não cause o tipo de consequência que está sendo causada por aqui. É um genocídio o que nós estamos vendo. É um genocídio, uma metralhadora que está sendo disparada para todos os lados, inclusive contra a própria tropa dele. E eu estou falando de um termo que quem usa, né? A deputada, a Carla, como é que é o nome dela lá? Carla Zambelli. Quem é Carla Zambelli na fila do Palácio do Planalto, né? Eu escrevi esses dias atrás. A Carla Zambelli falou, a tropa de choque do presidente. Então, é um termo que eu nunca vi um deputado falar. A gente ouvia a imprensa falar, se referindo, né? A tropa de choque, nós somos a tropa de choque do presidente. Ele se põe de uma forma ofensiva, agressiva, quando a sociedade precisa de paz, de tranquilidade, de solução. Né? Ele tem hoje um ministro da Saúde, que é um general, especialista em logística. É um homem de uma carreira brilhante no Exército Brasileiro, especializado em logística, para coordenar um ministério onde a logística foi jogada no lixo, porque o ministério abriu mão de ser o coordenador das ações num país, como você falou, de dimensões continentais. Então, para que serve um general comandando a saúde do país? Sim, né? E a posição de um general de logística, que nem fala das estruturas hospitalares, que nem fala da falta de equipamentos de respiração, que eu queria aproveitar para tocar nisso, né? Da nossa dependência da China e de outros países para um equipamento, né, para fazer a respiração mecânica, da dependência de produzir EPI, né? Porque a gente está com uma indústria muito fragilizada, né? Hoje a gente acha que a gente tem 9% só de industrialização, não consegue nem fazer que é o que a gente defende, inclusive do pessoal, que é a conversão, né, da indústria para poder dar conta disso. Você não vê nem ele falando. Eu não sei o que ele está pensando. Assim, tem hora que eu fico pensando que ele está pensando em cavar a vala para enterrar a gente, tem hora que eu fico pensando que é da logística, né, também deve fazer isso, né? Que ele não consegue falar de fato do problema. Por exemplo, nós temos 2 universidades públicas, a USP e a UFRJ,
que estão produzindo, a UFRJ está precisando de ajuda financeira para produzir em maior escala o respirador mecânico, né? A USP, eu não sei se ela já está produzindo, já conseguiu ajuda. Então, eu não vejo esses caras nem falarem nisso. Ainda compra coisa errada, alguns estados comprando coisa errada. No Rio de Janeiro teve um escândalo aqui absurdo, que o secretário de saúde até saiu, compraram um equipamento que não é adequado, pagou 3 vezes o valor, uma coisa louca, que aí já é o problema da corrupção mesmo, né? Que aí já é o desvio, né? Já no Rio, em Manaus, teve esse tipo, no Amazonas teve esse tipo de problema, em Belém teve esse tipo de problema, em Santa Catarina teve esse tipo de problema, e a máfia que fez a venda em Santa Catarina, ela atua em 11 contratos diferentes no Brasil inteiro. O The Intercept tem publicado uma série de reportagens sobre isso, né? A denúncia partiu deles. O mesmo grupo empresarial que vendeu para Santa Catarina num esquema terrível, né, de fraudes e tal, que tomou milhões de dinheiro, que está fazendo muita falta nesse momento, eles têm 11 contratos diferentes em outros lugares do Brasil. Quer dizer, a gente vive um problema grave, né, de estrutura, enfim, muito difícil, muito complexo, né? Mas eu acho que tem condição. A gente tem um recurso financeiro, basta querer. A gente vai ter que brigar com a lei de responsabilidade fiscal, tem que brigar, né? Tem que dizer, não dá para você privilegiar credores, que muitas vezes esses credores a gente não sabe nem se realmente é credor, né? Se essa dívida não foi criada. Tem que também fazer auditar a dívida pública, tem que ser auditada essa dívida, né? Tem que privilegiar credor e deixar a sociedade abandonada, o povo abandonado, coisa de doido isso. Pô, o Brasil é nosso, né? E esse papo, né? Eu boto bandeira no Brasil, eu sou o Brasil. Que Brasil que você entrega tudo, né? Onde a gente tem possibilidade de avançar, não consegue, que entregou. Então, é um negócio assim, absurdo. Eu acho que a gente vai vai ser um enfrentamento, não vai ser um pouco enfrentamento, mas como eu já estou com 54 anos, não sou uma menininha, né? Já estou uma jovem senhora aposentada, né? Mas eu sou uma pessoa que tem esperança. Eu tenho esperança. Eu acho que tem condição da gente mudar isso e vai ter que ser começando agora nesse final de ano, que eu acho que esse ano vai ter eleição. Não importa em que período ela aconteça. Pode até acontecer em dezembro, mas não vai deixar de ter eleição. Vai ter sim. De uma outra forma, mas vai ter que ter uma eleição. E nessa eleição, a gente tem que ver quem defende o Estado brasileiro, quem defende uma saúde pública, educação pública, moradia, saneamento para todos, de verdade, não é essa turma que vem se reelegendo há anos, se encastelando e nunca resolvendo isso, porque os interesses são particulares, não tem interesse coletivo. A gente vai ter que ver. Se for uma pessoa contra tudo isso, nós não podemos votar. Não vou votar porque fulano é meu amigo. E daí? Ele é teu amigo, mas ele é contra ti. Se tu precisa do SUS, se tu precisa da educação pública, como é que tu vai votar em alguém que defende na cara? Porque tem uns que são escancarados, tá? A maioria é bem escancarado. Então, a gente vai ter que ver isso. Eu acho que a gente tem que começar a tratar disso, sim, às claras com as pessoas. E às vezes a gente ficava assim, não, você tem que ver. Não, claramente. É contra o SUS? Você não usa o SUS? Você precisa do SUS. Todo mundo usa o SUS. Você vai fazer a vacinação do teu filho ao SUS. Se você precisar de um transplante ao SUS. Se você precisar de um tratamento de câncer, o setor privado tem bloqueios. Você vai ter que ir para o SUS. Se você precisa de uma cirurgia de porte cardíaca, tudo que é alta complexidade, nenhuma empresa privada, nenhum plano de saúde quer assumir. Nenhum. E alto custo, né? A alta complexidade é alto custo, né? É o contrário, né? O SUS também é roubado pelos planos de saúde, né? Porque os planos de saúde, eles mantêm a sua base de clientes, agora, quando precisa da medicina de alta complexidade ou de medicamentos de alto custo para tratamentos de doenças como doença autoimune e tal, que são medicamentos caríssimos, eles recorrem ao SUS. Os próprios médicos do plano têm lá o receituário, porque eles têm 2 empregos, geralmente, atendem a consulta no convênio, mas fazem todo o tratamento com o carimbinho e o prontuário de médico do SUS, do Sistema Único de Saúde, quando quem deveria estar pagando aquela medicação seria o plano de saúde. Quer dizer, então,
o orçamento e a gestão sempre batem no mesmo conflito. É bater a carteira do dinheiro público para colocar no bolso do empresário, da iniciativa privada. Essa é a realidade do Brasil. A questão do Estado, o tamanho do Estado, também é uma outra discussão polêmica, muito complexa, mas eu acho que está todo mundo compreendendo agora, né, quem defende Estado mínimo, defende que as pessoas morram na porta do hospital. Essa é a realidade. Né? Quem defende Estado mínimo defende que a pessoa morra na porta do hospital. Porque se o Estado diminuir o tamanho dele, se ele diminuir o tamanho, a gente vai ter uma situação ainda pior do que a gente está vendo hoje. E já diminuiu, né, Socorro? Porque ao longo dos últimos 10 anos, o SUS foi reduzindo a quantidade de leitos, embora está ampliando o orçamento, congelado, desde a aprovação da PEC dos gastos públicos, enfim, segurando o dinheiro, mas se a gente pegar a curva de investimento, ela aumentou, mas a quantidade de leitos disponibilizados pelo SUS ela é menor, e esse é o grande escândalo. Eles falam em Estado mínimo, mas eles se apropriam do dinheiro do Estado e deixam sucateada a saúde pública, a educação pública e por aí vai. O Estado mínimo é para o povo. Para o capitalista é o Estado máximo, é tudo para eles. Né? Agora mesmo, já soube da notícia que o Brasil está repassando uma ajuda para as fornecedoras de luz que foram privatizadas. Eu não queria entender qual é a lógica disso. 5% reajuste, 5% no segundo semestre, porque eles não têm coragem de dar um reajuste agora e nem poderiam, evidentemente, né? Mas eles estão garantindo 5% de reajuste no segundo semestre, fizeram uma linha de crédito para salvar, olha isso, para salvar as empresas privadas, não, porque o setor público era muito ruim, a iniciativa pública era ruim demais, então privatiza que eles são competentes. Eles não aguentam 2 meses numa pandemia? Não aguentam 2 meses. Não aguenta nada. Tem que aguentar 2 meses. Se o teu salário, cortaram o salário dos trabalhadores, ele tem que comer menos. É menos arroz e feijão na mesa dele. Ele tem que aguentar, ele tem que aprender a comer menos. Claro. Ele tem que usar menos papel higiênico em casa, ele tem que economizar água, ele tem que ligar lâmpada. Eu nem acredito que eles tenham perdido dinheiro. Porque o que eles cobram pelo fornecimento de energia, que é um direito da gente ter luz, ter água, ter gás, é direito. Isso é uma coisa que você não pode ficar mais sem. O que eles cobram, como é que eles estão tão sem dinheiro? É um absurdo. Olha, é tanta coisa, não vai ser pouco enfrentamento. E mesmo esse ano, a gente tendo eleições municipais, os prefeitos vão ter que enfrentar esse modelo. Prefeito que é sério, que está preocupado, ele não pode aceitar como natural esse tipo de coisa, ele vai ter que enfrentar. E os vereadores que estão entrando têm que ajudar os prefeitos que, de fato, queiram mudar a sociedade. Porque você não vai entrar para ser vereador, ser prefeito, para se ajeitar financeiramente. Você tem que entrar para dar conta da sociedade, dar conta do povo que te elegeu. Porque senão você vai ficar igual o Bolsonaro, né? Entrei, botei todos os meus filhos, né? Pensando só nele. Ele não está nem aí para ninguém. E é autêntico, né? A maioria faz isso, mas não externa, né? Ele externa, tranquilamente. Está nem aí. Então, acho que a gente vai ter que ver agora, nessas eleições municipais, tem que fazer essa turma bolsonarista que está querendo se eleger nesse momento agora, que vem com a mesma política do Bolsonaro para implantar nos municípios, nós vamos ter que reagir, temos que enfrentar. Não vamos aceitar isso com naturalidade. Entendeu? Muitos deles estão passando gel no cabelo, viu, Socorro? Muitos estão passando gelzinho no cabelo, né? Mudando um pouquinho ali de Bolsonaro para Dória, né? O Hulk, e por aí vai, né? Mas é isso. Com 2 setores da direita que nós vamos enfrentar agora. Os bolsonaros que permaneceram Bolsonaro e os ex-bolsonaros que querem se distanciar dele, mas que defendem a política. Inclusive, a gente tem que brigar para a revogação da emenda constitucional 95. Nós temos que acabar com ela. E os municípios, mesmo a gente agora numa eleição municipal, mas tem que ser confronto com isso. Até a gente poder, lógico, a gente tenta logo se livrar do Bolsonaro, logo agora com o impeachment, né? Sair da gente, porque não dá mais. Não dá. Genocida não tem conversa. Chegou num ponto assim insustentável para todo o povo brasileiro. É desumano o que ele fala, é desumano a política dele, que é no geral. A política é desumana no geral. Você fala da saúde, mas ele é ruim no geral. Ele ainda está paradinha a carteira verde e amarela, mas ela volta a qualquer momento.
Isso é fato, ela vai voltar. E aí, quando volta o modelo de contratação, a precarização do serviço, a uberização da economia, você pensa que não aumenta o número de doentes? Aumenta sim. Aumenta o número de doenças. Isso é fator de adoecimento. Tem gente que fala assim, eu parei de trabalhar, agora eu tenho... Isso antes da pandemia, né? Agora eu nem sei como é que tá isso. Eu estou no Uber, né? Mas você trabalhava quantas horas na sua empresa? Trabalhava 8, às vezes eu ficava para ganhar hora extra, ficava 9 horas. E agora, de 12 a 14 horas eu dirigindo. Eu disse, mas qual foi a liberdade que tu teve? Liberdade nenhuma. Às vezes está gastando o próprio carro, coitado. Gastando com a manutenção, ainda tem que tirar 25%, se eu não estou enganada, para pagar a Uber ou outro aplicativo desse. Não tem direito a nada, se adoecer, vai morrer sem nada, sem ajuda nenhuma. É uma desgraça, entendeu? A família toda abandonada, e agora, coitado, nesse momento de pandemia, muita gente caiu no desespero mesmo, né? Então, eu acho que essa pandemia está sendo pedagógica para a gente. Ela tem que ser alguma coisa, pelo menos pedagógica. O dilema economia e saúde não existe, né? É um falso dilema, né? Mas há uma necessidade aí de termos uma didática sobre a consciência de classe, né? Em que lugar da sociedade nós estamos, o que podemos fazer para superar esse modelo, que é um modelo de devastação das vidas, principalmente das vidas dos mais pobres, né? Que valem muito menos para esse sistema, mas sem as quais o sistema não existiria. Então, os mais pobres são necessários, mas exatamente na condição em que eles estão. Porque se a gente tiver uma sociedade em que a gente lute por igualdade, em que a gente lute por justiça social, em que a gente lute pela essência da vida humana, que é ter o prazer de viver e a dignidade de sobreviver, né? O prazer de viver e a dignidade de sobreviver, isso não é possível num sistema como esse. Não é possível. Então, se as pessoas não tiverem essa consciência, elas vão continuar repetindo esses falsos dilemas. Eu preciso voltar a trabalhar, porque senão eu não vou conseguir viver. É um falso dilema. Você não vive já. Você já não vive. Né? As pessoas já não vivem. Né? O Uber está demitindo funcionários. O Uber está demitindo funcionários. A Localiza, eu vou usar o exemplo da Localiza porque ela é a mais conhecida e porque o dono da Localiza está lá no Ministério da Desburocratização do Bolsonaro, né? Querendo vender o que resta do Estado brasileiro para eles comprarem, para ele mesmo comprar, porque ele quer comprar a preço barato para ele poder ganhar mais dinheiro, como essas elétricas fizeram lá atrás, né? 200 mil carros foram devolvidos, e as matérias nos jornais, e aí vem a incongruência, as matérias dos jornais falam assim, as empresas estão tendo que alugar estacionamento de shopping, que está vazio, para colocar os carros, e elas estão alugando o carro por R$10 por semana. É quase como se ela estivesse alugando a garagem do locatário do carro. O motorista do Uber, ele está conseguindo hoje alugar o carro por R$10 por semana, só que se ele rodar com o carro, ele vai ter que pagar. É quase assim como se a Uber falasse, eu não vou pagar 20 para o shopping por semana para deixar o carro lá parado. A Uber não, Localiza, né? Então fica na tua casa. Vai que a economia volte, você consiga voltar a trabalhar, já está lá o carro, você não precisa me devolver. Porque eles não têm o que fazer com os carros. Mas ninguém fez a matéria dizendo o que é da vida desse motorista. Nossa! Que já está numa situação difícil e que hoje está numa situação ainda pior. O que vai ser dele? Né? Essa economia, esse modelo de economia que precariza, que transforma o trabalhador em escravo, né? Que ela vem num crescimento absurdo, ela é provocadora de adoecimento. Ela é provocadora de morte, ela é provocadora de miséria. Como é que a pessoa vive uma situação dessa? Isso aí, eles vão... Aí tem gente que é tão... Né, aquilo é tão forte na cabeça dela, que ela precisa trabalhar e ela acredita no mérito, que é o papo deles. Né? Agora, o que o Weintraub falou sobre o Enem, né? Que o Enem não é para ver conhecimento de ninguém, né? Na realidade, é ver quem é melhor. Né, para ver quem é que consegue, mesmo nas dificuldades. Não é para corrigir desigualdades, né? Não é para corrigir desigualdade, é para ver quem é melhor. Ora mais. Então, a pessoa que tem criança
criança, não falando de Enem, mas tem criança do primeiro segmento do primeiro grau que está estudando por celular, que é outro absurdo esse ensino à distância, né? Que tanto sufoca o aluno, como também sufoca o professor, porque o professor que está tendo que dar aquela aula, o Estado de São Paulo está assim, né? Aula à distância, né? E nem todo professor, porque isso não tem fundamento, entendeu? Então, aí a gente vai vendo como é que esse modelo que precariza a vida, é um modelo que precariza a vida. A vida está precarizada, é uma necropolítica que importa. Não, a tua vida não importa. Se você morrer, está morto. Acabou. Não importa. Então, esse sentimento que hoje a gente já está com mais de 17 mil mortos, essa virada de hoje chegou a mais de 17 mil mortos. A Globo News fez um cálculo interessante de quantas cidades desapareceram do mapa brasileiro para chegar a esse valor. Aí eles fizeram cidade tal, 1.000 e tantos habitantes, cidade tal, 2.000. É como se uma cidade inteira desaparecesse em algumas situações. Por exemplo, eu trabalhei num município que tinha 14.700 habitantes. Então, já desapareceu Cambuci e mais 2.000 de outro município. Desapareceu do mapa. Olha que loucura. É uma distopia, né? Uma distopia isso, né? Eu cometi um grande equívoco aqui, que eu não coloquei os comentários das pessoas que foram chegando, se juntando, assistindo. E a Aldenir Dida Dias, ela esteve aqui comigo, vou convidá-la novamente para que a gente volte. A grande guerreira Dida Dias está mandando uma boa noite para você. A Sueli, companheira que hoje, logo cedo, aliás, desde ontem, numa batalha muito grande para conseguir garantir o direito de moradia de algumas famílias na Vila Baiana, que foram avisadas em meio à pandemia, Socorro, que teriam suas moradias derrubadas em área de risco, elas estão, realmente precisavam sair, porém sem nenhum tipo de amparo, sem nenhuma segurança, sem nenhuma garantia de que seriam remanejadas para outra localidade, algo assim como chegar lá, derrubar a casa das pessoas e falar, agora se vira, dá um jeito e vai para algum lugar. E a Sueli, ela pediu ajuda dos companheiros, da companheirada toda, Mônica Seixas, deputada, ligou para secretários, tentou falar com o prefeito, que eles não atendem, né? Eles não atendem. Mas com quem ela pôde falar, ela falou, daquele jeito dela, que não é um jeito, segundo o Everton, não é um jeito muito tranquilo, né? O camarada Boulos também fez um vídeo pedindo bom senso por parte da administração, e a companheira Débora largou o isolamento dela e foi até a comunidade com o companheiro Everton e a Sueli, hoje de manhã, estiveram lá na linha de frente, junto, dando solidariedade para as pessoas da comunidade, e tiveram ali, junto com as pessoas, conseguiram um acordo, né, para que a demolição não ocorra até que a prefeitura assegure o direito à moradia das pessoas ali, né? A Elizabeth Barbosa esteve comigo à tarde assistindo a uma videoaula que eu coloquei para os meus alunos, poucos alunos, porque a grande maioria não tem acesso, pouquíssimos, uma grande injustiça mesmo. E a Beth está falando, né, o que seria do Brasil sem o SUS nessa pandemia? É uma pergunta retórica, né? Eu acho que você falou bastante sobre isso. Ela vai cobrir a gente aqui um pouquinho. Quem tem um plano torce o nariz quando tem que ir ao SUS. Hoje eu vi relato de uma amiga que está contaminada, primeiro procurou um hospital particular, não satisfeita, foi à UPA em Santos, ficou impressionada com o atendimento e a preocupação deles, que ligam constantemente para saber como ela está reagindo, os sintomas. Graças a Deus, depois de 10 dias e com a medicação que foi prescrita, estão bem. O serviço público é fenomenal. Eu sou usuário do SUS, eu tenho plano de saúde por conta de uma doença que eu faço tratamento, mantenho minha médica e tal, mas eu sou usuário do SUS. Em vários momentos eu deixei de ir ao plano de saúde, na maioria das vezes eu deixo de ir ao plano de saúde e vou ao SUS. Alguns médicos são guerreiros e de uma competência extraordinária. Eu sou defensor do SUS total. A minha vida depende do SUS. A minha vida, Socorro, depende do SUS. A vida da gente depende do SUS. Se você for atropelado na rua, se você for bater com o carro, você vai direto para o SUS. Ninguém vai para o teu plano de saúde. Então, a porta de entrada, o SAMU é SUS. Né? A porta de entrada da maioria dos problemas de saúde da gente é o Sistema Único de Saúde.
Olha quem veio te dar uma boa noite. Ah, esse menino é demais. É demais, né? Ele é demais, né? Esse menino é demais. Ele é da idade da filha caçula, e eu fico dizendo que ele é meu filho, que eu tenho mais velho e tem ela, né? E aí ele é da idade da minha caçula. Eu digo, dois da mesma idade, eu fico naquele amor, né? O amor de um militante que a gente passa a ter pela luta dele, né? E pela minha filha. Eu fico assim, os dois, eu digo, tem hora que eu fico assim, tem que atender os dois, aí fico perto. É assim, a gente convive com as pessoas e vai aprendendo a admirar pela luta, né? A luta de cada um é muito... E essa militância de esquerda não é pouca coisa. O Everton, ele milita com consciência, com o corpo e com o coração. Ele milita com as três coisas, né? Ele está presente, ele abre mão de tudo para estar presente nas lutas. Ele milita com consciência, porque ele tem conteúdo, ele sabe do que ele está falando, e ninguém consegue debater com ele dos temas que ele sabe, porque ele tem propriedade e lugar de fala real, né? E com o coração, porque ele acredita no que ele faz e faz, assim, é empoderado por isso, né? Eu admiro muito o Everton, né? Fui muito bem recepcionado no PSOL e lamento não ter vindo antes. Que bom que tu tá feliz militando no PSOL. Isso é muito bom, porque eu digo assim, eu tô no PSOL desde a fundação dele, né? Então, eu tenho muito orgulho dessa militância que já está com 15 anos, né? E eu sinto assim, um prazer muito grande em militar. Eu tenho prazer. Não me cansa, às vezes eu fico chateada, que às vezes nem tudo que a gente tenta consegue, né? Nem tudo que a gente defende a gente consegue êxito, mas essas oportunidades que a gente tem de pensar no coletivo, no conjunto, ter empatia, isso é uma coisa que a esquerda tem, isso é da esquerda. E essa militância traz muita felicidade para mim. E aí eu sempre fui de esquerda na minha vida toda, mas nunca tinha tempo para militar, não conseguia me organizar para militar. Eu só fui conseguir me organizar para militar na esquerda, de fato, tem 15 anos, né? Mas a minha vida toda foi uma militância de esquerda, porque construir o SUS é ser de esquerda. Quem constrói o sistema público universal de saúde, quem está lá no fronte, pensando que eu trabalhava na área de planejamento, e área de epidemiologia, planejamento, educação e saúde, é de construção do SUS. É de estar pensando no usuário, estar pensando na pessoa que vai chegar lá e vai precisar do atendimento. Então, isso, para mim, já era uma militância de esquerda. Não era uma militância de esquerda partidária, mas já era uma militância de esquerda. Então, eu precisava de partido. O PSOL foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Isso é o verdadeiro comunista, né? É o verdadeiro comunista, no sentido lato, né? No sentido pleno da palavra, né? Se doar pelo próximo, enfim. Né? Muita gente leva por outro lado, né? Do lado da religião e tal, mas na convivência em sociedade, a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária exige que a gente tenha esse tipo de pensamento, né? E há alguns que são do pensamento do egoísmo, né? De querer para si, de querer melhorar sua própria condição de vida, a teoria da prosperidade de mim, né? A prosperidade do meu. Ficar no SUS. Algum trabalhador que tem esse pensamento, ele não tem condição de ficar no SUS. Ele precisa ser educado para entender o que é construir esse sistema. E agora, a gente vai ter que ser mais duro ainda para construir, para manter ele em pé. Porque agora ficou mais evidente a necessidade dele. Não dá para nenhum governante agora vai chegar e achar que vai poder abrir mão disso aí. Ele não vai conseguir. Essa que é a nossa gente, essa que é o que a gente precisa discutir mais com a população. E até porque eu quero ver uma empresa, o que quer que seja, funcionar se esse indivíduo que se chama trabalhador. Não funciona. Nós somos necessários para produzir e para consumir. Se a gente não produz, também não tem quem consuma, porque a gente não tem dinheiro. Então, é a gente que existe de fato e é necessário para poder fazer esse mundo todo movimentar. É o trabalhador. Em todos os níveis, né, Socorro? Eu estava pensando nisso hoje pela manhã, porque muitos empresários... Parece que deu uma sumida aqui, mas é rapidinho, voltou. Muitos lá no alto dessa pirâmide tomam decisões
mas eles tomam decisões que vão ser executadas por alguém, né? O contador é trabalhador, não importa se ele ganha milhões, porque tem contador que ganha milhões nessas grandes empresas aí e tal, né? O cara lá da logística que comanda as operações, todos eles podem ganhar milhões, não importa o salário, eles são trabalhadores também, né? É óbvio que estão num outro patamar, porque nós criamos uma sociedade que permite isso, infelizmente. Mas essa consciência ela tem que ficar muito clara, porque se tem alguns que ganham milhões, tem aqueles que ganham bilhões, e já tem gente aí, né, tem um aí que eu não lembro agora qual é, não sei se é o Bezos, sei lá qual que é, um desses multimilionários aí, que já tem um ser humano que pode ser o primeiro a ter 1 trilhão de patrimônio. Nossa Senhora. 1 trilhão, É um troço assim, é uma acumulação que vai explodir. Para que serve tudo isso? Ele vai dar conta disso? Pois é. Eu queria passar rapidamente, nós estamos chegando aqui ao final, antes da gente falar o nosso boa noite, eu queria colocar os números do painel Covid. Acho que é um painel muito interessante, né? Muita gente não conhece, não viu ainda. Olá. Oi, ficou um tempo. Eu acho que deu uma congelada, caiu tudo aqui. A minha ficou aqui, mas o tu ficou parado. Sumiu. Não sei o que aconteceu. Foi a primeira vez que deu esse problema. Eu acho que tinha que reiniciar, talvez, aqui o equipamento. Mas, enfim. Eu já ia te mandar no WhatsApp. Eu estava tentando voltar, voltei. Conseguimos voltar. Eu estava falando para você que eu ia falar rapidinho dos números, né? Os números do Brasil. Eu queria só colocar rapidamente aqui o gráfico. Esse gráfico aqui que me chama a atenção, né? São vários gráficos e todos eles mostram um número de crescimento, né? Casos acumulados. A gente vê que a curva aqui parece que ela está acentuando... Tá mudando, né, a dinâmica da curva, mas é porque a semana ainda está em andamento. Nós estamos só na terça-feira. Isso. Né? Nós estamos só na terça-feira. Pode passar uma impressão equivocada, né? E o número de mortes, né, no país, aqui os óbitos por data de notificação, a gente vê que é também uma curva de crescimento, né? Muito acentuado. Em 19/5, 1.179 óbitos. E aqui a curva dos óbitos acumulados. A curva de óbitos ela está muito elevada, né? Esse é o ascenso da curva. Nós ainda não estabilizamos a curva, está crescendo ainda. Esses são números do Brasil. E eu queria só colocar para encerrar essa parte e pedir para a gente fazer as considerações finais. A realidade aqui do Guarujá. A gente tem também em Guarujá números muito, muito importantes, né? Aqui, ó, a nossa ilha, né? Aqui a gente vê 539 casos confirmados, 603 casos suspeitos. Socorro, eu queria que... são 45 mortes, 45 óbitos,
Tem quase 80 pessoas internadas, praticamente 20 em UTI aqui em Guarujá. Para você ter uma ideia, o Guarujá tinha 10 leitos de UTI antes da pandemia. Aí agora, por conta da requalificação desse momento, investimentos fizeram mais 10, e o hospital que contratualiza para o município colocou mais 10 de stand-by, mas não estão homologados lá no Ministério. Mas o que chama a atenção é o seguinte, aqui que é muito importante isso. 603 casos suspeitos significa que nós temos 603 pessoas esperando o resultado do Guarujá. Sim. 500 e poucos confirmados, 603 esperando o resultado. Enquanto no estado de São Paulo, a gente estava falando, né, São Paulo tem dado uma resposta, tem sido mais responsivo, né, tem conseguido dar mais resposta para exames. Mas o Guarujá está paradão. Os exames do Guarujá, eles vão para São Paulo, capital, estão indo para o Butantã, não é? Sim. Porque eu tive que estavam indo para o Butantã. Então, eles falaram que zeraram geral. Então, por que estão demorando daí? Tem alguma desinformação aí, né? Porque esses exames que estão sendo feitos são exames, o PCR, é o exame que vai constatar a doença ainda no corpo, né? O vírus ativo, não é exame de anticorpo. Esses suspeitos são exames para saber, no momento da doença, no momento que você está tendo sintomas da doença. Tem alguma coisa errada aí, tem que saber o que está acontecendo. Se realmente o Butantã zerou, por que ele não está dando conta dos municípios? Qual é o problema? Eu acho que é o Butantã e eu acho que o Emílio Ribas também está fazendo a leitura. Né? Se eu não estou enganada em São Paulo, porque como eu não estou, né, nunca atuei em São Paulo, as informações que eu tenho são informações da mídia, né? Que você sabe como é que é, né? Tem, às vezes, um cenário que não é real. O fato é que a gente não tem... Os nossos casos são superiores ao que estão aparecendo aí. Porque a gente tem problema de subnotificação. E aí vale para tudo, né? Até, inclusive, para quem já morreu, né? Pode ter gente que tenha morrido e não foi diagnosticado. Aqui nesse momento, nós temos 45 mortes confirmadas por Covid-19, 20 em investigação, dos que apresentaram algum tipo de sintoma, mas esse não é o número total de mortos, né? Tem muita gente que negativou no resultado do exame, mas pode ser o falso negativo, né? O que é fato é que nós estamos diante de um problema de saúde muito grave, né? E que está desnudando problemas estruturais. Mas isso só tem que fazer com que a gente saia dessa conversa hoje aqui e dessa reflexão que você brilhantemente apresentou para a gente. Quero te agradecer em nome de todos que acompanharam, né, essa belíssima aula que você nos deu hoje, já te convidando para outras oportunidades de estarmos juntos aqui debatendo as temáticas que virão. Mas te dizendo, né, temos que sair daqui batendo palmas para o SUS, para todos os profissionais do SUS, para todos que fizeram o SUS existir, né, e temos que sair daqui soldados do SUS, na defesa dele, porque a nossa vida depende muito, a vida dos brasileiros depende do Sistema Único de Saúde, né? Queria te agradecer, Socorro, mais uma vez, pedir para você fazer suas considerações finais. Eu acho que, assim, a gente está vivendo um momento que não é qualquer coisa, mundial, diferente de tudo que a gente já viveu, né? Eu acho que pelo menos em 100 anos, né? Mas que a gente tem possibilidade de romper e de vencer esses desafios que a gente tem no cotidiano, e entre eles, muito forte agora, que é defender um sistema de saúde forte e estatal. A gente precisa defender, porque um sistema de saúde forte estatal, ele também é salário indireto. Porque tem gente que adora dizer assim, eu vou ganhar mais um pouquinho, dá até para eu pagar um plano de saúde. Não, eu acho que a gente tem que caminhar agora para defender mesmo, que a gente não tenha, que ninguém tenha plano de saúde, mas que todos nós consigamos ter nossa saúde cuidada por um sistema público. E aí eu queria, para finalizar, dizer para vocês o seguinte, todos os países onde o sistema de saúde é público, a resposta ao tratamento e para se salvar vidas é muito melhor. Todos os países. Né? Então, o país onde tem o sistema público de saúde, ele está conseguindo responder melhor ao acompanhamento da doença, o tratamento, e salvando vidas
na questão do Covid. Isso eu não tenho a menor dúvida. E a gente tem que trazer para cá essa lógica. Pode olhar, qualquer país onde o sistema público de saúde é totalmente público, ele respondeu melhor. Aonde não tem, está dando problema. Estados Unidos, por exemplo, tem problema. Tem problema porque lá é uma máfia composta por hospitais privados, pela indústria farmacêutica e pelos planos de saúde. Lá não tem saúde pública. Então, lá está passando perrengue. Aliás, Socorro, eu queria te convidar para, numa outra oportunidade, a gente falar especificamente de uma questão que é a questão tecnológica da indústria da saúde no Brasil. Né? Nós temos ataques aos laboratórios públicos, Manguinhos, o próprio Butantan, a tentativa de privatização da Fundação Universitária de Pesquisa, a FUP, aqui em São Paulo. Não sei se é exatamente esse nome, me perdoem se eu estiver errado, mas é a FUP aqui de São Paulo. Enfim, tem um ataque muito grande também para privatizar esse bem público constituído de muita expertise, de muito know-how, né, de muita tecnologia que nós aprendemos a desenvolver aqui e que agora o grande capital quer se apropriar disso, e a gente também tem que sair em defesa desse segmento e não permitir que isso aconteça. É muito nossos laboratórios públicos de pesquisa, essa é a nossa vida, e ampliar a capacidade tecnológica, de ciência, de pesquisa, que eles podem produzir e salvar muita vida, e, de fato, cuidar do povo brasileiro. É isso. Um grande beijo para você, muito obrigado. Obrigada por colaboração. Estou feliz de ter podido ajudar. Tá bom? Eu fico feliz de ter você aqui. Muito obrigado e até a próxima, né? E eu vou convidar o pessoal para estar comigo aqui amanhã. Amanhã eu vou estar recebendo a minha ex-aluna, a Ana Mariano. A Ana é intérprete e instrutora de Libras, da Linguagem Brasileira de Sinais, e nós vamos estar falando dos desafios enfrentados pela comunidade surda durante a pandemia. Vai ser uma aula com tradução em Libras pela própria Ana, e vai ser para essa comunidade que, nesse período de pandemia, também está sofrendo com a desinformação, com a desassistência, e que precisa, né, de uma maior proximidade, que são as pessoas surdas aqui da nossa cidade e do nosso país. E é a nossa segunda língua, né? E a nossa segunda língua. Oficialmente. É a nossa segunda língua. Não, beleza. Então, que amanhã seja muito boa essa live de vocês, que eu tenho certeza que vai ser também. Tá? Um abraço, tudo de bom para ti. Deixa eu passar essa época de poder dar um abraço de verdade. Com certeza, com certeza. Não faltará oportunidade. Fique com Deus. Um abração. Você também.